Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. Pessoal, aqui eu estou fazendo alguns experimentos com as bobinas de Tesla. No caso, temos aqui a bobina transmissora, esta bobina. Tem a bobina primária, tem cerca de 8 espiras. A bobina primária, que é esta daqui. A bobina secundária, essa maior, tem cerca de 840 espiras. Aqui um transistor NPN 13007. Já mostrei em outros vídeos esta bobina com uma bobina primária diferente. Aqui eu estou alimentando com 5 volts. Uma tensão de 5 volts, corrente contínua. Posso alimentar com 12? Posso, só que vai aquecer muito o transistor. E aqui do lado temos uma bobina de Nikola Tesla, só que ela vai ter a função de bobina receptora, enquanto que esta outra é a bobina transmissora. Aqui do lado temos a bobina receptora. E na bobina receptora, a bobina grande, essa maior que vocês veem, também tem cerca de 800 espiras. Ela tem a função de bobina primária, enquanto que a bobina menor, no caso que não é tão menor nessa aqui, ela tem a função de bobina secundária. Então, a bobina grande, ela vai receber o sinal, ou seja, o campo elétrico desta daqui para cá, mas tem alguns detalhes, vai vir também pelo aterramento. E aqui temos a bobina secundária. Bobina primária, porque nós estamos falando da bobina receptora, bobina primária, e bobina secundária, essa daqui que está aqui embaixo. Essa bobina aqui eu retirei de um tubo de monitor de computador antigo. É uma bobina com um fio bem fininho, com várias espiras. E aqui do lado tem uma conexão. Antes tinha um resistor, eu tirei o resistor daqui para fazer essas conexões e usar ela como bobina secundária da bobina de Nikola Tesla. Aqui do lado eu estou usando um capacitor, vocês podem ver aqui a capacitância, ela é bem pouco, cerca de 80 microfarad. Estou usando em paralelo. Mais embaixo, não sei se dá para vocês perceberem, que por baixo o fio da bobina primária desce e se conecta aqui na bobina secundária. Vejo que ele vai ali por baixo, ó, e se conecta na bobina secundária. Passando aqui pelo circuito, vemos aqui para essa parte retificadora. Temos aqui um capacitor eletrolítico de 470 microfarads e uma ponte retificadora. E aqui, após a ponte retificadora, nós temos um conjunto de LED. Aqui são cerca de 12 LEDs. Então eu vou ligar nessa distância aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos medir aqui mais ou menos a distância. Vamos pegar aqui uma trena. Pronto, agora com a trena temos aqui a distância de uma para outra, cerca de 30 centímetros de uma para outra. A distância aqui, isso, cerca de... Então eu vou ligar. Inicialmente, vamos ver o que acontece. Está desligado, vou ligar, vamos ver se os LEDs ligam. Os LEDs não ligaram, mas a bobina está funcionando. Vou pegar aqui uma lâmpada neon e vou mostrar para vocês. Percebo que está funcionando. Agora vamos ver aqui. Aparentemente não está chegando nenhum sinal, não está chegando nada aqui nessa outra. Ou seja, é como se essa outra bobina não estivesse sofrendo nenhuma influência dessa daqui. Com a lâmpada neon nós podemos perceber que ela está emitindo um campo elétrico, né?
Então, vocês observem. Também com a lâmpada fluorescente, nós podemos perceber que a bobina transmissora está funcionando, está emitindo um campo elétrico. Aqui é um campo elétrico que ela está emitindo, não é um campo elétrico magnético, não. Nem é um campo magnético. Olha só. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Percebo que os LEDs não estão ligados. Eu vou colocar aqui um aterramento. Isso aqui é o aterramento. Vamos observar se os LEDs vão acender. Vamos ver. Colocar aqui que não pode conectar na carcaça. Observem que os LEDs já estão acendendo. Isso porque, como eu tinha dito antes, essa bobina, apesar de parecer que não está sofrendo a influência desta outra, ela está sim. O campo elétrico daqui está chegando até aqui. Só que antes não tinha o aterramento. Então agora tem um aterramento e nós podemos perceber que os LEDs estão acendendo. São 12 LEDs, estão acendendo de forma fraca, depois que passa pela parte retificadora. Então passa pelo capacitor em paralelo, vem até a parte retificadora e então nós temos aqui uma corrente contínua. É uma pequena corrente contínua até porque a alimentação aqui é de apenas 5 volts. E percebam que está funcionando o circuito. Eu vou desligar, observem os LEDs. Desliguei e eles vão apagando aos poucos. Aos poucos estão se apagando porque o capacitor eletrolítico ele mantém uma pequena carga. Eu vou ligar novamente e percebam que os LEDs começam a aumentar o brilho. Aqui é um circuito básico. Essa outra bobina ela não está aterrada como deveria ser. Eu digo como deveria ser porque, na verdade, eu estou usando aqui uma fonte comum, geralmente usada para carregar celular, fonte que eu estou usando. Então, é uma fonte que ela vai, de certa forma, estar aterrada com o neutro da rede elétrica. Então, tem sim um aterramento aqui. Só que este outro aterramento, não. Esse outro aterramento não tem nada a ver com o neutro, o aterramento do neutro, não. Ele é um aterramento totalmente separado, individual, aqui. Depois eu vou levar para um espaço aberto e vou ligar para a gente ver. Agora vamos fazer um teste colocando uma bateria para saber se realmente está tendo influência do neutro da rede sobre as bobinas. Eu vou colocar uma bateria para a gente observar esse detalhe. Pronto, agora coloquei uma bateria de 9 volts, os LEDs estão apagados, o circuito todo está desligado. Vamos ligar o circuito e observar se vai acender os LEDs ainda. Pronto, está ligado, o circuito já está funcionando, ó, como vocês podem observar. E observe que os LEDs não estão acendendo, apesar de estar com aterramento. Observe que nenhum LED ligado. Ou seja, realmente a rede elétrica, o neutro da rede elétrica está tendo influência nesse circuito. Nós temos aqui o campo elétrico daqui para cá, para essa outra bobina, seria uma fase. E por baixo, no aterramento, viria o neutro, né? Então seria o retorno pelo neutro. Quando eu coloquei a bateria, apesar de o circuito estar funcionando, né, a bobina transmissora está emitindo campo elétrico, não tem influência nessa outra bobina, aparentemente. Continua a mesma distância. Eu vou aproximar as duas bobinas, a transmissora e a receptora, para a gente ter uma ideia. Pronto, agora eu aproximei mais ou menos uns 15 centímetros aqui de uma para outra e vou ligar. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Pronto, a bobina está ligada. Vocês
Pode observar. E os LEDs agora sim estão acendendo aos poucos, com mais ou menos uns 15 centímetros de distância, ou seja, a metade da distância anterior. Percebemos que os LEDs estão acendendo. E o aterramento está aqui sim ligado. Os LEDs estão acesos, só que bem mais fraco. E está ligado a bateria. Eu vou tirar o aterramento para a gente ver o que acontece. Pronto, removei o aterramento e percebam que os LEDs estão apagando, ou seja, ficaram bem mais fracos. Eu vou voltar aqui o aterramento para vocês saberem que existe a influência do aterramento. Lembrando que este aterramento aqui, ele não está conectado em nada da rede elétrica, viu? É um aterramento individual. Então, os LEDs praticamente apagaram porque o capacitor está descarregando e vou colocar o aterramento aqui para a gente observar se eles voltam a acender. Pronto, continuam praticamente apagados. Vocês observem que quase não tem nada aceso. Vamos ver aqui. Ou seja, agora sim eles estão voltando a acender porque o capacitor está carregando. Então, com isso percebemos que o aterramento ele tem sim influência sobre a bobina receptora. E vamos ver aqui, a bobina receptora não tem a bobina transmissora também. Aparentemente parece que ela está desligada, só que não, ela está ligada, só que está mais fraca. Lembrando que agora está sendo alimentada por uma bateria de 9 volts. A lâmpada neon, ela nos indica que a bobina transmissora está transmitindo. A bobina receptora não liga o neon nessa configuração. E aqui está fraco. Quando eu levar para um outro ambiente, onde eu vou colocar dois aterramentos, um na bobina primária, na bobina transmissora, e outro na bobina receptora, como já está agora, aí a gente vamos ter uma outra noção, que aí eu vou usar a bateria, só que vou estar aterrando a bobina transmissora. Eu vou ligar novamente aqui na fonte que estava ligada, que é uma fonte de 5 volts. A ligação, uma fontezinha de 5 volts, está ligado aqui. E essa fonte aqui, não sei se vocês sabem, ela não é uma fonte com transformador isolador. Então, tem a influência da rede elétrica diretamente aqui, onde o terra provavelmente vai passar. Vamos ligar ela novamente. Pronto, já está ligado aqui na rede elétrica, passando pela fonte lá de 5 volts. E vou ligar, os LEDs estão apagados. Continua a mesma distância, mais ou menos uns 15 centímetros. E vamos ligar para a gente observar o que acontece. Pronto, o sistema está ligado. Observe que os LEDs já estão acesos. Cerca de 12 LEDs estão acesos, aterramento aqui. E vocês percebam que está funcionando a bobina transmissora. E agora pode observar também que a bobina receptora, ela consegue acender o neon. Antes não estava acendendo com a bateria de 9 volts. Também a bateria está um pouco descarregada. E agora está funcionando direto na rede. Pronto, ligado na rede elétrica, só que passando por uma fonte de 5 volts, ou seja, minha rede aqui é 220 volts e está reduzindo para 5 volts. O sistema está funcionando e provavelmente está sendo aterrado. Como nós percebemos, quando foi usada uma bateria, não tivemos o mesmo efeito nos LEDs. Quando colocou o aterramento e aproximamos as duas bobinas, aí nós tivemos sim uma influência. Mas nesse momento, percebam que os LEDs estão mais fortes, a intensidade luminosa deles está mais forte e está aqui as bobinas próximas 15 centímetros. Eu vou afastar, deixar mais ou menos essa distância
uns 30 centímetros, afastar mais, estando aqui, percebo que diminuiu a intensidade dos LED, está aqui a mais ou menos uns 50 centímetros de distância uma da outra, e eu vou aproximar novamente. Os LEDs aumentam um pouco a intensidade quando aproximam, só que não muito. Esse é o experimento. Depois eu vou melhorar, como eu disse, levando para um outro local para a gente ter uma ideia. Ou seja, as bobinas de Nikola Tesla, como ele propôs em suas patentes, a ideia seria transmitir eletricidade wireless, ou seja, eletricidade sem fio pelo ar. Só que pelo ar vai o campo elétrico e pela Terra vem o retorno, ou seja, é uma energia sem fio, só que não exatamente como as pessoas pensam. Não é a transmissão de campo de radiofrequência, a daqui para cá. Não, é a transmissão de campo elétrico. E o retorno é pelo ar. Lá na patente, o retorno é pela Terra. Lá na patente dele, ele explica bem detalhado isso aqui. Eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês a patente e as bobinas, né? Transmissora e a receptora. Tem muitos mais detalhes nessas bobinas do que vocês possam imaginar. Eu cheguei até a ler a patente e postei em shorts. Vocês podem acompanhar aí no canal que tem uma sequência de shorts onde eu detalho essa patente, quando eu fiz toda a leitura, e na própria patente ele explica vários detalhes. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que outros também tenham conhecimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.